Então vamos começar aí mais uma célula, mais um culto, onde rompemos as distâncias, e a Church Limeira, e a Alfa Morumbi, e demais adjacências. E vai ser uma noite muito especial, porque eu creio que Deus vai falar conosco de uma maneira muito tremenda. Nós estamos numa campanha, numa série, e a palavra para essa semana, a direção, né, que Deus nos deu através da Luana para essa semana é caos versus ordem. São, claro, duas coisas antagônicas, completamente distintas, e nós muitas vezes entendemos que ordem é uma delícia, mas nós não enxergamos nas nossas próprias vidas o caos existente, porque achamos que tudo está em ordem. E é necessário que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que nós possamos discernir aquilo que a Bíblia quer nos falar sobre caos e ordem. E qual é a importância disso para mim e para você? O nosso texto base, para nós começarmos a falar sobre isso, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Então, para falar de caos e ordem, nada como a gente começar lá no início da Bíblia. Eu queria ler com vocês do versículo 1 ao versículo 5, tá bom? Gênesis capítulo 1, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e amanhã o primeiro dia, ou o dia primeiro, em algumas traduções. Bom, eu queria dar uma introdução para vocês sobre essa questão da ordem e do caos. Uma das coisas que eu notei, enquanto eu pensava sobre isso, e inspirado pelo esse texto, é que no escritório, por exemplo, né, é um lugar onde existe uma certa dificuldade de se manter a ordem. Porque são tantos problemas que aparecem de tantas maneiras, e aquilo, cada um vai gerando um documento, vai gerando um papel, vai gerando algo diferente que precisa ser guardado. Mas na correria do dia, quando você menos imagina, você tem uma pilha de papel que já ficou aqui, você tem uma pilha de documentos que está do outro lado, né, a mesa está daquele jeito. E você olhando para essa circunstância, você olhando para tudo aquilo que você está desenvolvendo, lembrando que isso é um ambiente de trabalho, onde cada coisa precisa estar no lugar certo, senão você não tem como prosperar, você não tem como ser efetivo se de repente os documentos ou os papéis estão todos desorganizados. Mas de certa forma, gente, na correria do dia aquilo vai se amontoando. Às vezes eu passo no jurídico da empresa e a advogada que cuida dos processos de despejo e o litigioso com o contencioso, eu olho para a mesa dela, de mês em mês, as pilhas vão subindo. Vão subindo. Eu até falei assim, olha, daqui a pouco ninguém vai saber se você está no escritório ou não, porque não dá mais para ver você. Vai formando uma muralha na frente da mesa dela, né? E aí, observando isso, gente, a gente consegue discernir uma coisa que fica muito clara, que a ordem não é um processo natural. A ordem não acontece automaticamente. A ordem precisa de uma intervenção nossa de alguma maneira para que ela seja produzida. Senão, se torna caos. Se torna caos naturalmente. E é muito interessante que a gente não precisa desorganizar as coisas, porque normalmente elas estão desorganizadas. Nós precisamos organizar as coisas. Quando a gente olha para essa situação de caos e ordem, a gente entende que a ordem, então, ela demanda uma força, demanda um esforço para que ele aconteça, porque senão, naturalmente, você terá caos.
Não me surpreende, né, a gente entender disso, que a ordem é um ato divino. A ordem não é inerente ao ser humano. Embora eu sei que às vezes você pensa, puxa, mas ontem eu dei uma ordem aqui em casa, né, eu coloquei as roupas no lugar certo, eu lavei a louça e guardei os talheres. Né? A gente pensa nesse âmbito de ordem, é claro que existe, claro, ordens em níveis distintos. Mas eu não estou falando especificamente desse momento onde você botou a sua casa fisicamente em ordem, né? Eu falo efetivamente de ordem em todas as coisas, ordem dentro de nós. E nós entendemos que, naturalmente, nós produzimos esse caos. É muito fácil para nós produzir o caos. Se a gente simplesmente largar, o resultado que nós vamos ter vai ser de caos. Existe necessidade de você criar alguma situação onde você põe um esforço para gerar, então, a ordem. E eu falo nesse sentido de que eu entendo que a ordem é algo realmente divino, é algo que vem da parte de Deus, agindo em nós, é claro, para produzir isso, mas eu falo isso principalmente baseado no texto de Tiago 1,17, aonde a Bíblia fala o seguinte, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o início do texto, para mim, é muito claro, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito, ou seja, tudo aquilo que vem organizado, tudo aquilo que vem no momento correto, tudo aquilo que vem numa dosagem correta, tudo aquilo que vem numa perfeição, isso tudo vem da parte de Deus. Então, gente, a ordem é algo que nós entendemos que tira aquilo que é imperfeição. A ordem tira aquilo que é confusão. A ordem tira aquilo que é conflito. Porque o conflito está no caos, porque a confusão está no caos, porque a imperfeição está no caos. E nós temos muitas passagens na Bíblia que podem nos falar sobre isso, que nos possibilita compreender de uma maneira muito mais profunda. É claro que eu não vou exaurir aqui o assunto, porque não é esse o objetivo, né, da nossa reunião hoje, mas eu queria dar um texto para vocês e contar uma história que está lá no livro de Êxodos 7, nos versículos 24 e 25. Eu vou contar essa história e vocês já vão entender do que eu estou falando. Então, esse texto fala o seguinte: todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Só para você entender o contexto do que nós estamos falando, esse é o momento onde Moisés é enviado para o Egito para libertar o seu povo, e Deus dá a instrução para ele ir com Arão, e aí ele vai operar milagres no Egito, né? Vão ver as pragas, aquelas conhecidas pragas do Egito. E é o primeiro momento onde Moisés e Arão se apresentam diante de Faraó, naquele momento onde ele pega, né, a vara ou o cajado de Arão, ele joga e essa vara se torna uma serpente, e aí vêm os magos e fazem a mesma coisa com as suas magias, e fazem com que as suas varas também virem serpentes, só que a serpente de Arão come todas as outras, e depois ela volta a ser uma vara na mão de Arão. Esse texto que nós estamos falando de Êxodo 7, 24 a 25, é o momento posterior àquele onde Deus pede que Arão fira as águas do Nilo, né, e o rio se torna, e as águas se tornam como sangue. E ninguém mais podia beber daquela água. E os magos do faraó também conseguiram copiar esse efeito, só que no caso de Deus era realmente uma ação sobrenatural, no caso dos magos era algo artificial. Mas quando você olha para esse texto, e você vê aqui, no final dele, diz assim: assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. O rio, né, que tinha virado sangue, não permaneceu assim. Depois ele retornou a ser um rio normal. Mas aquilo que os magos tinham transformado, aquela água que os magos tinham transformado em sangue, né, para copiar aquilo que Deus havia feito, eles não conseguiram reverter. Então, quando você olha dessa maneira, olhando por esse prisma, fica fácil de compreender que para o homem criar o caos é muito fácil. Gente, é natural nós gerarmos conflito e confusão. É natural. O que não é natural é a gente reverter isso. Por isso os magos não conseguiram reverter o caos que eles produziram.
Mas Deus, quando operou aqueles sinais, também operou a reversão. Porque só Deus consegue trazer ordem nas coisas. A verdadeira ordem, ela vem dos princípios e da verdade que há na palavra de Deus. Ela vai balizar todas as demais coisas, até mesmo o fato de você arrumar a sua roupa no armário, você lavar a louça e guardar os utensílios. Tudo isso faz parte de um processo de ordem na qual Deus está trabalhando dentro de mim e de você. É muito interessante a gente observar que o homem ficou especializado em criar o caos, mas Deus é especialista em trazer ordem, em alinhar o que está desalinhado, desentortar o que está torto, consertar o que está quebrado, ou como a gente gosta muito de falar, né, transformar a maldição em bênção. Maldição é caos, bênção é ordem. Amém? Então a ordem para nós é algo muito importante, muito importante. E quando você olha esse texto que nós lemos, voltando agora para o Gênesis 1, de 1 a 5, você vê aqui que a terra era sem forma e vazia. Aqui eu não quero entrar no âmbito de nós fazermos um estudo, né, astronômico, e até alguns cientistas que falam realmente que a formação da Terra e do sistema solar foi algo que tomou alguns bilhões de anos, e era uma nuvem que foi se condensando, e aí foram formando os planetas, e aí tem toda essa historinha. No começo a Terra realmente ela era quente, então não havia água, havia só o vapor, e aí tem as coisas que eles falam que seria a origem da criação da Terra e do universo e do nosso sistema solar, enfim. Nós, claro, cremos naquilo que Deus estabeleceu. Então, ele disse que no início a Terra era sem forma e vazia. E ele tinha entendimento disso, porque, claro, ele é Deus, de que uma Terra sem forma e vazia não tinha como sustentar vida. E era necessário preparar aquilo lá, era necessário transformar aquilo que era um caos em ordem, para que, havendo essa ordem, pudesse ser gerado aquilo que Deus estava planejando. E quando você olha aqui, a primeira ação que Deus faz, que está lá no versículo 3, né, que ele fala que a terra era vazia, era sem forma, que tinha trevas sobre a face do abismo, o seu espírito estava sobre a face das águas, muita coisa acontecendo, mas aí Deus entrou e falou assim, haja luz. Foi a primeira coisa que Deus determinou. Foi a primeira coisa que Deus colocou como ordem para se estabelecer a base de alguma coisa que iria ser construída em cima disso. Era o alicerce. E aí, quando você pega o texto de João 8,12, você consegue entender o que é que Deus estava falando quando ele declarou haja luz. Porque esse texto fala assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí você pode até pensar assim, não, Carlos, mas ali quando Deus falou haja luz, é que Deus estava criando o sol. Olha, vá ler, né, todo esse início de Gênesis para você compreender a sequência de eventos que Deus faz. Você vai ver que Deus está criando ali, né, um lumiar para o dia e um lumiar para a noite. O lumiar maior para o dia, o lumiar menor para a noite, assim como as estrelas, ele vai fazer isso no quarto dia. Haja luz aqui é literalmente Jesus resplandecendo sobre tudo aquilo. Jesus não estava sendo criado. Jesus sempre existiu. Jesus é eterno, ok? Mas ali, naquela declaração, foi o momento onde ele pegou toda a criação e iluminou com a sua graça para que colocasse em ordem as coisas. Jesus entrou no meio daquele caos, gente, para criar ordem. Para criar ordem. E é tremendo isso. Quando ele fala, eu sou a luz do mundo, ele está falando literalmente aqui, eu vim trazer ordem para o caos que vocês vivem. Porque, gente, se você olhar para a nossa sociedade, não é apenas no Brasil, né, mas no mundo, até mesmo sociedades desenvolvidas, que têm fundamentos antigos e bem sólidos, até mesmo em sociedades
de países de primeiro mundo, gente, a gente vê caos, porque é natural e inerente ao homem pecador e a um sistema caído que haja caos. Mas Deus estava entrando, Cristo entrando com a sua luz para trazer ordem às coisas. E dentro desse parâmetro que nós estamos falando, de caos versus ordem, a ação de Deus para gerar ordem aonde nós geramos o caos, eu queria falar sobre 3 aspectos importantes para você, que você precisa guardar no seu coração. Amém? O primeiro é que a ordem traz conteúdo àquilo que era vazio. A gente leu lá que a terra era sem forma e ela era vazia. Então, a ordem ela vai trazer conteúdo em algo que é vazio. Eu queria pegar um texto que está na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18. Olha o que esse texto fala. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, com coisas vãs, passageiras, coisas que não têm valor, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Se você pegar no seu dicionário essa palavra vã, ok? Dessa vã maneira de viver, essa palavra pode ser traduzida como sem valor, e essa palavra pode ser traduzida também como sem fundamento. Sem valor, sem fundamento, ok? O que é que a gente tem de comum nesses dois sinônimos, nessas duas colocações? Sem, ou seja, não tem, vazio. Ok? Então, o caos, gente, é um lugar onde há vazio. De certa forma, gente, o vazio não permite as condições necessárias para que haja geração de vida. E então, o caos, gente, é a ausência de vida também. E a nossa primeira ação que a gente tem quando nós entendemos esse vazio, ou até mesmo quando nós vivemos com esse vazio, e sentimos ele sem saber o que é ele, a nossa primeira ação é tentar suprir esse vazio de alguma maneira. Nós, gente, temos a tendência de pegar o nosso vazio e tentar suprir ele com coisas que estão ao nosso alcance. A maioria das vezes, gente, nós usamos as coisas desse mundo para tentar suprir o vazio da nossa alma, o vazio da nossa existência. E é por isso que as pessoas, gente, caem nas tentações, se jogam no pecado, não porque elas querem ser ruins, muitas vezes, mas porque elas estão precisando preencher esse vazio. E a gente pode dizer isso, que o tamanho do pecado do homem é proporcional ao tamanho do vazio da sua alma. Porque tudo aquilo que nós buscamos em nós mesmos, tudo aquilo que nós buscamos nas nossas forças, tudo aquilo que nós buscamos dentro das nossas necessidades humanas, e não estamos buscando em Deus, mas estamos buscando em coisas deste mundo, nós até vamos trazer algum conteúdo para dentro desse vazio, mas é um conteúdo passageiro, é um conteúdo que traz contaminação, é um conteúdo que tira você da presença de Deus, é um conteúdo que pode até não ser pecado, mas também não acrescenta em você alguma coisa que seja eterna. Aí você vai precisar sempre estar trazendo algum conteúdo para dentro de você. Porque como você não está abastecido daquilo que é eterno, ou seja, que dura para sempre, você precisa estar sempre buscando uma novidade, sempre buscando uma nova emoção, sempre buscando uma nova experiência para suprir o vazio que nós temos dentro de nós. E, gente, quando nós tentamos preencher esse vazio, muitas vezes tomamos decisões equivocadas, nós geramos conflitos, nós trazemos confusão e, enfim, produzimos o caos. O vazio, gente, é caos. Caos não tem como produzir bênção. Caos vai produzir caos. Amém? Então, se você olha para a sua vida e está sentindo que ela está parecendo assim meio caótica, né? Se você faz uma análise, né? Isso eu sei que é difícil, porque a gente muitas vezes ou tem preguiça ou tem medo de fazer uma análise pessoal para saber como está a nossa vida, como é que a gente está caminhando. Não é verdade? Mas se você fizer uma análise da sua vida e você chegar à conclusão que a sua vida parece meio caótica,
Eu quero te dizer que provavelmente pode ser você mesmo que esteja produzindo isso na sua própria vida. Essa é uma má notícia, ok? Porque quando a gente produz caos nas nossas vidas, a gente impacta todos que estão à nossa volta. A gente impacta as pessoas que nos amam, a gente impacta aqueles que estão próximos de nós. Então, por natureza, gente, nós somos produtores desse caos. Mas glória a Deus e graças a Cristo Jesus, né, a boa notícia é que, por mais que eu, né, incondicionalmente esteja produzindo caos, existe também da parte de Deus uma ação para produzir ordem nisso. Para que esse lugar que é vazio seja preenchido por alguma coisa que vá produzir efetivamente um bom fruto, que vai alegrar o nosso coração, que vai trazer efetivamente essa sensação de realização, sabe? Essa sensação de que eu tenho um propósito, e não apenas isso, mas eu estou cumprindo. Amém? Então nós temos uma pessoa que nos ama incondicionalmente e que tem poder e que tem entendimento e consegue sondar o coração e sabe exatamente como preencher o vazio que nós temos no nosso interior. Amém? É uma pessoa que tem capacitação de sobra para do caos gerar o conteúdo, para do caos, do vazio, gerar aquilo que é positivo. Amém? Lá em Abacuque 2,14, o texto da palavra fala o seguinte: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Gente, Deus está falando aqui, usando, claro, um exemplo, né, como as águas dos mares, que são extensas e parece que não acaba nunca, né? Quem já teve a oportunidade aí de andar de barco e está distante da terra, né, fazer um cruzeiro, alguma coisa nesse sentido, e você olha para os lados e não vê nada, a não ser água. Água, água, água. É claro que a gente sabe que 2/3 do planeta aí, né, é formado pela porção líquida, né, pelos mares e oceanos, mas é interessante que aqui ele usa isso como uma figura apenas para falar, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O que Deus está falando é o seguinte: a terra que eu formei, ela está vazia da minha presença. Os homens estão distantes de mim. O sistema está corrompido. Mas ele está trazendo uma palavra profética dizendo que a terra ia se encher, porque ela estava vazia e ela precisava se encher da glória de Deus. Eu sei que quando a gente fala isso parece macro. O que isso tem a ver comigo? Tem a ver comigo e com você. Porque nós precisamos que a glória de Deus venha nos encher completamente até que não fique nenhum lugar vazio, até que não fique nenhum espaço onde a gente possa buscar preencher com coisas que são passageiras. E é claro que quando eu digo isso para você, eu não estou falando que você deve abrir mão de um lazer que você tenha, de alguma coisa que produz, né, alegria naquilo que você faz. Você só não pode viver achando que são essas coisas que produzem plenitude na sua vida, porque não são. Se a sua plenitude for o Senhor, todas as demais coisas serão boas. Sabe? Se Deus for o primeiro dentro de você, tudo à sua volta vai cooperar para que dê certo. E eu não quero dizer com isso que a gente não passe pelas dificuldades e aflições, o próprio Senhor Jesus disse isso. Mas é diferente você passar pelas aflições com o coração vazio, apoiado nas coisas deste mundo, e você estar apoiado no Senhor. Você está com seus olhos fixos no Senhor. Não tem nada mais triste que ver uma pessoa vazia, uma pessoa que não tem conteúdo. E tem muita gente aí que se diz líder de conteúdo, né? Pessoas que têm muita coisa, influencers, pessoas que estão aí servindo de parâmetro para as outras e dizem ter muito conteúdo, mas o verdadeiro conteúdo é aquele que é tratado à luz da palavra.
Você quer saber qual é o conteúdo que está dentro do seu coração? Passe o seu coração na luz da palavra de Deus, da Bíblia. Ensinamentos eternos, imutáveis. E você vai descobrir se você tem ou se você não tem. Aquele que tem plenitude em Cristo, ele gera fruto. Aquele que não tem, não gera. Amém? Mas você pode buscar hoje em Cristo isso. Né? O vazio, gente, é literalmente a falta de Deus. É a mesma coisa que a gente falar que o frio é a ausência de calor. A gente falar que as trevas são a ausência de luz. Já disse isso algumas vezes, né? O termômetro, ele vai medir a quantidade de calor que existe. Calor é energia. Frio é a ausência de calor. Frio é vazio. Assim como também trevas é a ausência de luz. Você não mede quanto de escuridão tem no ambiente, você mede a luminosidade que tem. Porque a luminosidade pode ser medida em lumens e outros sistemas, mas as trevas não tem como medir, porque as trevas são a ausência de luz. Você não foi criado para ser uma pessoa vazia. Você foi criado para ser cheio da glória de Deus. Amém? 2. A ordem traz luz ao que era escuridão. Efésios 1:18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Gente, o caos e a escuridão andam juntas. Isso você tem a certeza. Elas caminham de braços dados. E o pior de tudo é que a escuridão provoca uma coisa que muitas vezes a gente não tem esse entendimento no primeiro momento. A escuridão, gente, traz, logicamente, a cegueira. Enquanto eu preparava esse texto, eu me lembrei de quando eu ainda era bem adolescente, sei lá, 11, 12 anos, aí pré-adolescente, início da adolescência, e nós estávamos morando lá na Granja Viana, em Cotia, e naquele tempo ainda era muito ermo, né? Então parece o condomínio ele ficava meio que era um oásis no meio do deserto, era tudo mato em volta, né? A própria estrada, Raposo Tavares, era uma estrada que não era nem duplicada, ela não tinha iluminação. A cidade de Cotia é uma cidade pequena, distante até, não tinha, a iluminação não chegava até lá. Então, as noites, quando a gente mudou para lá, e a gente ainda era um pré-adolescente, bem novinho, eram noites muito legais, porque você conseguia ver aquele céu estrelado, gente, que hoje a gente só consegue ver se sair bem distante de São Paulo. E lá acontecia uma coisa curiosa, naquele tempo, onde a infraestrutura era muito básica, né, que bastava cair uma chuvinha e a luz acabava. Só que quando a luz acabava, num dia, por exemplo, uma noite, por exemplo, que estava nublada, ou uma noite que não tinha lua, era um breu, gente, de você não enxergar nada. Então, quando dava aquele pico e a luz apagava de uma vez, apagava na casa toda, era aquela correria para tentar achar uma vela. E você tinha que deixar a vela, né, num lugar certinho. Você tinha que deixar naquele imóvel, naquela gaveta, sabe, pré-programado na sua cabeça, para você não esquecer, ó, são X passos até lá da sala, X passos até lá do quarto, e era uma casa com escadas, então imagina a dificuldade. E uma das primeiras coisas que aconteciam nessa confusão, a gente acabava chutando o cachorro. A gente tinha um cachorrinho pequeno, então imagina um cachorrinho pequeno, né, lá andando no chão e tentando ali entender o que está acontecendo, e normalmente ele tenta ficar próximo de você, você vai sair, pau, dava aquela paulada nele, aí aquela choradeira. Gente, é terrível demais. E até você conseguir achar a vela e pegar o fósforo, e você não enxergando nada. Não tem nada tão terrível quanto você vê quando você não enxergar, né? Quando você está literalmente no breu total e não conseguir ver nada que está à sua volta. E pensando nisso, não tem como a gente não refletir até sobre aqueles que são deficientes visuais, o nível de desafio e de obstáculo que eles têm para vencer. Eu sei que eles treinam outros sentidos para ajudá-los, mas, gente, quando você se vê no meio do breu, é uma confusão total. Eu fico pensando assim, tenta arrumar a mesa de jantar
num breu total. O que você vai fazer? Primeiro você vai quebrar prato, vai quebrar copo, né? Se você conseguir achar a mesa e as coisas, vão ficar tudo torto, fora de ordem, vai ficar uma confusão. Porque é isso. As trevas e o caos, eles andam de mãos dadas. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? O que as trevas têm a ver com a gente? Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Não sei se você conhece esse texto de Isaías, do capítulo 9. Ele é um texto messiânico que fala, né, da vinda de Cristo Jesus. Um menino se nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E aqui está falando realmente de que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Nós, gente, pela nossa própria origem, né, pecaminosa, rebelde, anti-Deus, nós andávamos nas trevas. Nós andávamos fazendo obras que achávamos serem positivas, mas nem sempre a motivação do nosso coração era correta, porque nós andávamos em trevas e nós não conseguíamos discernir as coisas que estavam acontecendo à nossa volta. É claro que quando Deus fala sobre tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, ele não está falando apenas, né, de nós termos uma visão que enxerga as coisas. Porque tem muita gente que tem olhos para ver, mas não vê nada. E tem muito cego que enxerga muito mais do que gente que tem olhos e consegue ver. Porque é necessário que onde estão as trevas dentro de nós, que geram cegueira, de modo que a gente não consiga ver a Deus, discernir a Deus. Ele disse que vai vir com uma luz e vai iluminar os olhos do nosso entendimento, de modo que os nossos olhos espirituais se abram e a gente consiga discernir. Amém? Isso é muito importante na vida de cada um de nós. Tem muita gente dentro da igreja que não consegue discernir as coisas à sua volta, porque ainda está em trevas. Eu não falo a pessoa que entregou a vida para Cristo, né, e que o seu espírito foi renovado, mas enquanto não há um tratamento, enquanto essas pessoas não permitem que Cristo entre no profundo, nós ainda temos áreas de trevas dentro de nós, áreas onde nós não permitimos que essa luz chegue. Lembrando que Jesus tem todo o poder para nos iluminar, mas ele nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos se sim ou se não. Amém? Então é necessário que nós venhamos a permitir que a luz de Jesus entre no nosso interior e ilumine aquilo que está em trevas. As trevas, gente, nem sempre são sensíveis. Quando você está muito tempo andando nas trevas, você se acostuma com ela. Porque nós temos essa tendência de nos acostumarmos com as coisas. E isso é algo ruim quando principalmente nós estamos fora da vontade de Deus. Ordem é luz na sua vida. Caos são trevas no seu interior. Amém? Eu já tinha falado sobre esse texto no comecinho da ministração, mas ele pode ser usado também nesse sentido, né, do Tiago 1,17, quando ele fala que toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Não é interessante como Deus se classifica nesse texto? Eu sou o Pai das luzes. Então, peraí. Então, se ele é o Pai das luzes, os seus filhos são as luzes. Eu e você não fomos criados para ser trevas. Eu e você fomos criados para ser luz. E aonde nós estivermos, nós iluminarmos o ambiente onde nós estamos. E nós ajudarmos as pessoas a ter entendimento. Pessoas que são trevas só trazem confusão. Pessoas que são trevas só trazem conflito. Aonde há luz, não há conflito. Amém? Então, a ordem vai trazer luz ao que são trevas.
E para fechar, gente, eu queria falar também que a ordem vai trazer vida àquilo que era morto. Então a Bíblia fala lá que a terra era sem forma e vazia. Ela não tinha vida e não tinha capacidade de gerar vida. Foi necessário a ordem de Deus vir para que isso acontecesse. João 10, 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Isso a gente conhece bastante, né? E a Bíblia fala, eu, porém, né, o Senhor, eu vim para que tenham vida, e não apenas vida, mas a tenham em abundância. Então, o que Deus tem para você não é apenas estar aqui respirando e comendo, produzindo coisas. Você tem vida abundante à sua disposição. E isso é algo que vem de você e transborda por você. Amém? Você foi criado, né? Conforme diz a Bíblia lá em Gênesis, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus é gerador de vida e Ele quer, através de nós, também gerar vida. O problema é que tem muita gente aí que está meio morta. Não é verdade? Eu fico pensando sobre a questão da vida, e hoje a ciência, gente, foi muito longe em muitos aspectos. A gente tem coisas incríveis, né, que a ciência já conseguiu alcançar com os estudos e, claro, com aquilo que o Senhor foi liberando de conhecimento. Mas quando você vai falar especificamente em gerar vida, então você imagina um homem vai construir uma vida, vai, sei lá, não precisa ser necessariamente um outro ser humano, mas um animal. Nós já temos hoje a tecnologia para clonar as coisas, não é verdade? Mas eu garanto para você que você chegar para um cientista, ou um grupo de cientistas, ou uma corporação de cientistas e falar assim, olha, eu quero que você pegue átomos, escolhe aqui os átomos que são necessários, eu quero que você forme moléculas com esses átomos, e dessas moléculas você forme todos as células, os tecidos e os órgãos, sei lá, de um animal qualquer. Eu pergunto para você, eles vão conseguir fazer isso? O que a gente faz hoje, gente, é replicar padrões e estruturas pré-existentes, que é tremendo, ok, não estou diminuindo isso, mas o homem, ele não tem condições de criar vida. Ele não tem condições de juntar as pequenas estruturas e, gente, às vezes eu paro para pensar, nós somos um emaranhado incontável, né, de átomos. Átomos que se juntam e formam moléculas, essas moléculas se juntam e formam, né, células e sistemas. Gente, é uma coisa louca, louca. Se você for pensar, nós a níveis, né, molecular ou a nível atômico, nós somos um mundo de coisas se movimentando e eletrosferas e coisas, nem lembro mais das aulas de química, mas seria alguma coisa nesse sentido. Gente, é muito louco. E existe uma razão perfeita para que se haja condição de criar a vida, sabe? A vida não ocorre ao acaso, ela não ocorre, ela não é espontânea. A vida é um ato perfeito de juntar quantidades exatas, no momento exato, nas condições propícias. E sem isso, gente, não adianta, não há vida, é impossível. E só Deus consegue fazer isso. Só Deus, e isso é tremendo. Eu comecei a refletir sobre isso, eu fiquei, sabe assim, meu Deus, o que é isso? É que a gente está tão acostumado com a vida como ela é, a gente olhar para as pessoas, olhar para as coisas animadas, né? Ver aquilo que os cientistas estão desenvolvendo, a gente acaba se acostumando com tudo isso. Mas se nós formos estudar a fundo isso, quais são as chances de você juntar algumas moléculas e elas se tornarem uma célula? Gente, uma célula. O seu organismo tem bilhões e bilhões de células. Então, vida, ela é ordem. A vida é um ato divino. Já a morte, gente, é caos. O que é a morte? A morte é a ausência de vida. É pura e simplesmente isso. O que é tremendo, gente, é que Jesus veio principalmente para gerar em nós vida onde estávamos mortos. A Bíblia fala, né, mortos pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Então, peraí, Carlos, mas eu estou respirando. Eu estou falando, eu como,
né? Eu vejo, eu trabalho, eu produzo, eu pago contas, eu tenho uma vida. Tá, mas não é essa vida que eu estou falando. Essa vida que nós conhecemos aqui, gente, ela tem prazo de validade, vamos ser honestos. Quanto tempo nós vamos passar aqui, nessa terra? Se muito, vamos chegar aos 90 anos, 100 anos, se muito. Alguns passaram disso. O que é 100 anos, se você for comparar com a eternidade? É menos do que nada. É menos do que nada, gente. Então, tem muita gente que está vivo, está respirando, mas por dentro é morto. Esses são, o que eu posso dizer, os verdadeiros zumbis. São mortos-vivos. Porque eles estão aí andando, fazendo coisas, né, construindo, vendendo e comprando, mas o seu interior é morto. Como é que você sabe que o interior de uma pessoa é morto? É como aquela figueira que Jesus secou. Não tem fruto, não produz nada. O que está fazendo é produzir coisas aqui, nessa estrutura, nessa esfera material, física. Mas o que é que eles estão produzindo no metafísico? Ou seja, o que é que nós estamos produzindo para a eternidade? O que é que nós estamos gerando, gente, para a eternidade? Estamos tão focados nas coisas daqui. Estamos tão envolvidos. Estamos tão seduzidos pela matéria que até mesmo aquilo que não é pecado enche o nosso coração, traz distração e tira de nós um tempo precioso de nós estarmos na presença de Deus. Jesus veio para trazer ordem, para trazer vida. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que era morte, agora se torna vida. Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne aqui é nesse corpo, tá? Não de andar na carne. Vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida que a gente tinha era uma vida zumbi. Era vivo ou morto. Mas Jesus veio para que a vida dele estivesse dentro de nós. E por causa dessa vida que ele inseriu dentro de cada um de nós, que entregamos o nosso coração para ele, que entregamos a nossa existência para ele, então foi gerado dentro de nós a verdadeira vida que vai daqui para a eternidade. Amém? Se você está cansado de se sentir morto por dentro, eu quero te dizer que tenho boas novas. Cristo Jesus se entregou na cruz do Calvário. Quando ele morreu naquela cruz, ele morreu a nossa morte, a minha e a sua. Então ele se esvaziou da sua vida, porque morte é ausência de vida. Ele se esvaziou da sua vida, para que ele pudesse encher eu e você. As pessoas têm tanta dificuldade de entender isso. Jesus não deseja que você tenha uma vida cheia de tropeços, né? Uma vida cansativa, desgastante. Jesus não quer que você seja frustrado, que você seja uma pessoa que não se sinta realizada, feliz. E aonde a morte gera todos esses sentimentos. Frustração, sentimento de incapacidade, infelicidade, falta de realização. E eu vou falar, tem gente que tem muita realização, mas sente esse vazio, essa falta de realização, porque são áreas mortas dentro dela. E não tem como você ressuscitar uma área morta dentro de você mesmo na sua força, é impossível, porque nós somos geradores de caos. E nós não temos como gerar vida. Mas Jesus tem. E quando você coloca o Senhor Jesus como primeiro na sua vida,
se você coloca ele como o centro de tudo que você é, e não apenas, né, buscando ter um relacionamento pelas bênçãos, para que ele venha simplesmente encher o seu coração e te trazer satisfação, é pelo relacionamento de amor, de unidade, um só espírito, um só coração. Que é isso que Cristo Jesus está procurando na sua noiva. É por isso que a Bíblia fala que ele está procurando os adoradores. São aqueles que produzem vida, porque tem vida abundante dentro de si. Amém? Os sonhos morrem, gente, na nossa vida, muitas vezes porque nós pautamos eles em necessidades meramente humanas. Se nós pudéssemos sonhar parte desses sonhos que nós temos, e esses sonhos fossem os sonhos de Deus, nós seríamos pessoas muito mais centradas, seríamos pessoas que produziríamos muito mais paz e alegria do que conflito e confusão, porque é necessário que haja a vida de Jesus dentro de nós. Amém? E a gente pode falar, mas isso aqui, né, as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão aí praticando as coisas erradas, essas pessoas estão mortas, Carlos. Vou te dizer, tem gente dentro da igreja que está morta. Tem gente dentro da igreja que vive uma vida parca. É mais uma vida muito, sabe, rasa. O seu relacionamento com Deus é muito pequeno. O que Jesus sonhou para você é que você tivesse um relacionamento numa profundidade tal que fosse como as águas subindo, sabe? As águas subindo nos seus calcanhares, as águas subindo nos seus artelhos, as águas subindo nos seus joelhos, as águas subindo a sua cabeça e passando a sua cabeça, de modo que você tivesse completamente imerso na presença de Deus, imerso nesse amor que nos liberta, nesse amor que nos preenche. E é nesse amor que nós nos tornamos instrumentos, é nesse amor que nós queremos servir, é nesse amor que a gente quer cumprir propósito, é nesse amor que a gente quer realizar o sonho de Deus nas nossas vidas. Mais do que realizar o nosso, o de Deus. O de Deus. Entenda, você nunca vai ser feliz enquanto não houver ordem completa na sua vida. Porque eu entendo que possa haver áreas dentro de você que já foi estabelecida uma ordem de Deus. E o caos já não está, né, operando. Mas se essa ordem não for completa, e você tiver áreas que são trevas, áreas que são vazias e áreas que são mortas, você nunca vai conhecer o que é a alegria de pertencer a Deus, que faz com que as demais coisas se tornem passageiras, se tornem menos importantes, desnecessárias às vezes. Não estou falando para você abdicar da sua vida física, largar tudo aqui. Eu estou falando de você ser cheio de Deus para na sua vida física você extrapolar isso para aqueles que estão à sua volta. Tem gente que não tem nem o suficiente para se sentir realizado. Não é isso que Deus preparou para você. Não é esse o propósito que Ele tem para você. E concluindo aquilo que nós falamos aqui, caos, gente, é um processo natural. Eu fiquei pensando um pouco dentro da minha esfera de trabalho, dentro daquilo que eu desenvolvo. A gente administra muitos imóveis na empresa. E é curioso que quando o imóvel fica vazio, então, sei lá, tem um problema lá com o inquilino, ele não paga, ele é despejado, a gente retoma o imóvel, mas não tem ninguém para colocar, então aquele imóvel fica vazio. O que é natural para um imóvel quando fica vazio? O piso vai ficando cada vez mais brilhante. As paredes vão ficando cada vez mais brancas. Os equipamentos vão ficando cada vez melhor funcionando. É assim que acontece quando você tem um ambiente abandonado? Ou é natural que esse ambiente abandonado vai começar a se deteriorar?
vai juntar sujeira, vai juntar bicho. Isso se não juntar invasores que entram no imóvel vazio. A gente tem muitos casos assim. Então, você deixar um imóvel simplesmente sem nenhuma manutenção, sem ninguém morando, sem nada acontecendo, você largar ele abandonado, naturalmente o caos vai se instalar sobre ele. Naturalmente. Agora, como é que está a sua vida? A sua vida é uma casa abandonada? Porque se ela estiver assim, o caos vai estar instaurado na sua vida. Mas você não nasceu para viver no caos. Você não existe para viver no caos. Você existe para viver na ordem. Porque foi isso que Cristo conquistou por mim e por você. Deus não quer estabelecer essa ordem para um relacionamento superficial. E Ele também não quer se manifestar na sua vida com ordem para resolver os seus problemas. Porque tem gente que acha que Deus é como o gênio da lâmpada, sabe? Você dá uma esfregadinha, pega a sua Bíblia lá, dá uma esfregadinha e faz 3 desejos. Senhor, eu preciso disso. Senhor, faz essa ação. Senhor, repele essas coisas. Deixa eu te explicar, Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não existe para realizar o que você quer. Ele faz isso por amor à sua vida. Ele faz isso, né, com alguns mimos, porque ele ama você. Mas Deus não existe para me servir e servir a você. Nós existimos para servir a Deus. E minha pergunta para você é: o que você está fazendo para o Senhor? O que você está fazendo para o Senhor? Quando eu falo isso, é claro que pode envolver alguma coisa dentro da igreja. Mas não estou falando de trabalhar na igreja. Tem muita gente que está trabalhando na igreja, mas com motivação errada. Se você quer ter um relacionamento profundo com Deus, você precisa conhecer Cristo Jesus. Ele não é apenas Deus, e quando eu falo isso, não é diminuindo isso, que isso é o tremendo de tudo. Mas Jesus também é nosso amigo, Jesus também é nosso advogado, e Jesus também é nosso intercessor. Ele é o único que vai te escutar no dia difícil. Ele é o único que vai te dar um ombro para você chorar. E ele é o único que vai te levantar desse tempo de prostração, de frustração e de tristeza. E vai alegrar seu coração. Eu não estou falando que ele vai gerar coisas, trazer presentes, pessoas. Eu não estou falando disso. Estou falando de quem realmente conhece a Cristo Jesus. Sabe o quanto naquele dia difícil ele levanta a gente sem movimentar absolutamente nada à nossa volta. Nada mudou. Mas a gente sente aquela alegria no nosso interior. É ele se manifestando e trazendo ordem no caos do nosso interior. Amém? Eu não sei se você está vivendo uma vida de caos ou uma vida de ordem. Eu não sei se você está vivendo mais caos do que ordem, embora tenha alguma ordem, mas está vivendo caos. Eu não sei se já parou para pensar que muitas vezes o que você faz gera mais caos do que ordem. Então, hoje é o dia que Deus preparou para você mudar. Hoje é o dia de virar aquela chavinha, modo de falar, né? Hoje é o dia que você pode escolher deixar de ser um gerador de pequenos, médios ou grandes caos para começar a ser um gerador de ordem, desde que ela seja estabelecida dentro de você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você tivesse agora um tempo para poder refletir sobre a sua vida, refletir sobre como você tem, né, como você tem levado a sua vida, como você tem desenvolvido a sua vida. Quais são as coisas que você está buscando? Aonde você está se deleitando? As coisas que você faz te aproximam mais do mundo ou te aproximam mais de Deus? Quando a gente está se aproximando mais do mundo e a gente está vendo só coisas lícitas,
mas é muita distração. A gente tem mais justificativas e desculpas ou a gente tem quebrantamento? Porque se você está nesse lado, hoje é dia de mudar. Eu queria que você tivesse aí, eu sei que talvez você não esteja sozinho, esteja alguém do seu lado. Você pode orar em espírito, você pode fazer uma oração em silêncio. E você pode colocar a sua vida diante do Senhor agora. A primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender, a primeira coisa que você precisa fazer é quebrantar. Você precisa olhar para essas áreas que estão em caos e precisa se lembrar que é você que produz isso e que esse não é o desejo de Deus para você. Porque enquanto a gente não entende que nós somos criadores de caos, a gente nunca vai poder mudar, porque a gente acha que é perfeito, porque a gente acha que está bem, porque a gente acha que está tratado, porque a gente acha que está curado, a gente acha muita coisa. Mas a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Porque a melhor coisa é buscar o Senhor. A melhor coisa é achar a Deus. Do que a gente ficar achando coisas que não tem nada a ver. Coloque diante do Senhor nessa noite a sua vida. Enquanto eu oro aqui por você, esse é o momento onde você pode abrir o seu coração para Ele. Se você quiser ficar sentado, se você quiser ficar de pé, se você quiser ajoelhar. Mas se expresse diante dele. Se você quer mudar alguma coisa do jeito que você está vivendo, e você sabe que não tem mais como continuar da mesma maneira, porque você continua igual, os resultados são iguais e nada muda. Porque você está esperando um anjo vir do céu mudar a sua vida, mas é você que vai ter que mudar. É você que vai ter que dar o passo. Papai, nessa noite, eu quero apresentar a minha vida, a vida de todos os meus irmãos que estão aqui, todas as pessoas que estão aqui conosco nessa noite, não só nessas que estão ao vivo, mas naquelas que porventura vierem a ouvir essa ministração. E Pai, como é necessário para nós botarmos ordem nas nossas vidas. Como é necessário, Senhor Deus, que o caos seja tirado do nosso coração. Sabe, meu Deus, nós não fomos criados para viver dessa maneira, para viver nas trevas, para viver com áreas mortas, para viver com vazio dentro de nós. Porque essas três coisas, Senhor Deus, vão de alguma maneira nos impulsionar a caminhar para aquilo que nos distancia do Senhor. Vão nos impulsionar para nós alinharmos com coisas que, na verdade, não preenchem o nosso coração. Mas eu quero te pedir nessa noite, meu Deus, que o Senhor fala com cada um de nós. Senhor, eu não vim aqui para convencer ninguém de nada, eu vim aqui apenas para transmitir a tua mensagem. Eu vim apenas aqui falar aquilo que o teu Espírito falou comigo. E essa mensagem não é só para aqueles que estão aqui nesse momento, ouvindo essa mensagem, mas ela começa por mim também. Senhor, nós precisamos que o nosso vazio seja cheio do Senhor e não vai encher sozinho, não vai encher automático, não vai encher por si só. Ele vai encher se eu buscar o Senhor para me encher. E Pai, nos dá uma sede, uma fome tal, que não é aquele encher um pouquinho já tá bom, sabe? Eu enchi 10%, estava vazio, mas agora eu já enchi 10%, tá muito bom. Não tá bom. Não tá bom porque ainda tem 90% de vazio que vai ser preenchido por outras coisas. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Nos ajuda a buscar o Senhor, nos dá discernimento, quebranta o nosso coração. Nos dá olhos para ouvir, Senhor. Para que nós possamos discernir aquilo que é vazio, aquilo que é escuridão, que são trevas, e aquilo que está morto. Pai, eu não quero andar em trevas nessa terra, eu não quero andar morto nessa terra, eu não quero andar vazio. Eu não quero, porque eu nunca vou ser feliz, eu nunca, não importa o que eu conquiste, não importa as coisas que eu tenha, não importa, eu nunca vou ser feliz. E eu oro para que cada um aqui dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus, possa também, papai, ter essa experiência, meu Deus, de se lançar na tua presença
e de buscar o Senhor, de colocar o Senhor como prioridade, parar de olhar para o lado, começar a olhar para cima. A gente tem um propósito para cumprir aqui, Senhor. Nós não fomos chamados para consumir recursos nessa terra, nós somos aqui chamados para implantar um reino. Nós somos chamados aqui para implantar um reino. Reino esse, Senhor Deus, que dura para sempre. E o mais lindo de tudo isso é que os implantadores do reino não tem ninguém que é incapaz, não tem ninguém que não tem possibilidade, não tem ninguém que não foi munido pelo Senhor de tudo que é necessário para cumprir o seu propósito. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, faz uma obra de espanto no nosso meio, sabe, Senhor? Move as águas que estão paradas. Porque água parada é morta. Faz, Senhor Deus, como que um córrego de águas caudalosas, de modo que há sempre novidade, constância da tua presença. Porque enquanto nós buscarmos satisfação, preenchimento e luz nas coisas dessa vida, nós vamos ser os mais medíocres e pobres homens e mulheres. Nós queremos, Senhor Deus, provar daquilo que é para sempre. Nós queremos fluir, Senhor Deus, num rio que passa daqui para a eternidade. Nós queremos, papai, experimentar do preenchimento, da luz e da vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Que cada um aqui, Senhor Deus, possa buscar no Senhor isso, a partir dessa noite. E viver um tempo como nunca viveu antes. Que até as coisas à nossa volta vão começar a mudar. E coisas vão começar a dar certo. Coisas vão começar a se alinhar. Porque estamos cheios do Senhor. Que é o que traz verdadeira alegria. Em nome de Jesus, meu Deus, que seja uma noite, que seja um tempo a partir dessa mensagem, para todo aquele que desejar. Que seja um tempo de algo novo da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente. Glória a Deus. Eu queria agora deixar aqui um tempinho para que, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, dar um testemunho, falar alguma coisa sobre o que foi ministrado hoje, eu queria que você tivesse essa oportunidade. Amém? Vivian tem um pedido de oração, amém? Depois a gente vai fazer no final, quando for dar a bênção, tá? Ninguém quer acrescentar nada? Ah, eu quero. Ah, oxe, tá falando, nem a Luana vai falar nada? O que tá acontecendo? Não, não é nem acrescentar, é só realmente agradecer a Deus aí, porque que coisa linda de palavra, Carlão do céu, nossa, eu tô impactada, assim, sabe? Quando eu comecei essa sequência de séries e de temas que são temas que, querendo ou não, traz um pouco de desconforto, mexe com a gente quando Deus vai dando aquelas apertadas naquilo que Ele quer falar com a gente primeiramente, antes de fato virar uma ministração, um esboço, algo assim. São temas até um pouquinho fora do comum, assim, né? Então, é uma orientação mesmo para que tudo siga de fato para essa ordem, né? Para que tudo flua e siga para aquilo que é bom, tanto em relação ao nosso relacionamento com Deus, quanto a nossa vida física mesmo, a nossa vida de relacionamentos com maridos, esposos, trabalho, enfim, eu tô de verdade sem palavras, assim, sabe? Os textos que eu tinha preparado como referência foram muito diferentes, assim, do que você usou, assim, mas, nossa, Deus fez umas conexões, assim, que
nossa, eu tô sem palavras, Carlão. Olha, glória a Deus pela sua vida e obrigada aí por ter topado esse desafio de continuar com essas mensagens, que eu vou te falar, nós começamos nas outras semanas com o pessoal de Limeira falando sobre contaminação e descontaminação, falamos sobre limpeza também, falamos... agora eu não lembro o tema exatamente, foi, acho que limpeza e sujeira, uma coisa assim, agora eu não me recordo. E foi assim, um tempo de bastante aprendizado, sabe? Deus falou bastante com a gente de coisas que a gente não põe o olho e a gente não dá muita atenção e acaba permitindo, né? A gente mesmo permite que essa contaminação entre, que essa sujeira entre, que esse caos impere, né? E muitas vezes é pura rebeldia, né? Então, com tudo isso aí do que eu posso acrescentar, que além de tudo isso que você trouxe, que foi bênção, eu gosto muito de usar as definições das palavras, né? E quando eu estava estudando sobre isso, eu vi que além do imperativo do ordem, de mandar, enfim, nesse sentido de ordenar as coisas mesmo, ele também fala sobre disciplina, sobre comportamento, sobre uma organização sistemática. E quem é mais especialista em organizar sistematicamente do que Deus, né? Então, é só esse complemento, assim, eu tô maravilhado assim, com o que Deus te deu hoje, Carlão. Deus abençoe. Amém. Amém, Luana. Realmente foi. Eu não esperava também, vou ser honesto, eu também não esperava, não. Quando eu comecei, eu até entendi aquilo que a Isa, né? Na verdade, eu tenho que agradecer a Isa, porque o Espírito Santo trouxe para ela assim, o texto base para sair uma coisa que eu nunca imaginei pregar sobre transformação, sobre se encher de Deus, sobre buscar as coisas do reino, através do texto de Gênesis 1:1. Eu nunca pensei nisso. Acho que eu nunca preguei sobre um texto base, né, de Gênesis 1. Então, ontem, quando foi saindo, assim, foi um negócio que foi um fluir tão impressionante. Gente, eu que escrevi, eu fico assim porque eu falo de onde, porque não fui eu. Né? Quando você tem essa experiência de você montar uma ministração e você sabe que não foi o seu intelecto, né? Porque eu sei a palavra, eu sei que esse princípio é bom, então vou colocar. É um negócio que veio que eu falei, Jesus, quando eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, de onde saiu tudo isso? Meu Deus do céu! E é uma palavra tremenda mesmo, sabe? E esse desafio foi muito especial para mim também. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de estar podendo participar nesse sentido, de poder permitir que o Senhor use a minha vida, e é para isso que eu existo para Ele usar mesmo. Eu estou aqui para fazer a vontade dEle, às vezes eu limito Ele, às vezes eu fico restringindo o que Ele pode fazer através de mim, mas a minha existência é para isso, o resto é besteira, o resto vai passar e vai embora. E a gente também vai embora. Né? Então, é verdade. Glória a Deus por essa palavra, a glória é só para Ele, porque quem falou foi Ele mesmo, não fui eu só usei meus dedos para digitar, né, Não minha tenho mente, meu dúvidas, coração Carlão, para não tenho receber. dúvida. E Amém? é verdade, amém. E é engraçado que quando a gente pensa nesse texto de Gênesis 1, principalmente no 1, a gente sempre foca na criação, 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 né? E quando eu comecei também a montar, o meu texto base também foi nesse, e Deus começou a falar umas coisas assim, eu falei, gente, como nossa visão, como o nosso olhar é limitado, né? De fato, sem ele, sem a ordem dele, a gente só é caos mesmo, né? É verdade. Puro caos. Glória a Deus, gente. Eu vi aqui que tem um pedido de oração da Vi. Vi, não sei se você quer falar alguma coisa, você conhece essa pessoa? Oi, Carlos. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Então, a minha irmã que me mandou uma mensagem agora, ela é amiga da minha irmã, na verdade, né? Eu não conheço. E aí a minha irmã me ligou, eu falei, eu tô na célula, tô participando da célula agora, eu não consigo falar com você. Aí ela falou, então posso aproveitar e pedir para você colocar um pedido de oração pela Summer, lá para o pessoal da célula orar por ela?
porque ela vai fazer a cirurgia amanhã, né? Ela descobriu que ela tá com câncer e amanhã é o dia da cirurgia, meio-dia. Aí ela pediu Tá para bom. nós orarmos. Amém. Local também é o local onde está o tumor é bem delicado, Difícil. porque é no cérebro, né? Ah, sim, sem dúvida. Isso aí é que nem mexer na CPU. Pode dar problema, né? Mas a gente vai orar, sim. A gente vai orar por ela, pela Summer. E eu queria orar também pela Anne, né? A Anne que fez agora um procedimento, né? E está com a saúde um pouco mais fragilizada. Também quero orar por ela. Vou orar pela Lúcia também. Lúcia, estamos aí firmes e fortes, viu? Que só o Senhor é Deus. Eu creio que Deus pode, claro, usar a medicina, mas é muito mais tremendo quando você vai fazer o exame daquilo que você ia operar e você olha lá e não encontrou mais nada, porque foi ele quem tirou. Ele. E aí, gente, não tenho o que falar. Amém? E eu creio no Deus que faz milagres hoje, igualzinho fez no passado, porque ele é o mesmo sempre. Amém? Vamos orar, então. Eu queria que você tivesse em espírito de oração. Primeiro vamos colocar a vida da Summer, tá bom? E na sequência a gente ora pela Anne e pela Lúcia. Pai, eu quero em nome de Jesus orar pela vida da Summer. Senhor, é uma pessoa que nós não conhecemos, mas o Senhor a conhece. E toda a sua história, Senhor, e toda a sua existência está diante de Ti, porque afinal de contas ela é fruto de um projeto do Senhor. E ela está passando por um momento muito difícil, Senhor, porque já não é fácil a gente ter um diagnóstico de alguma enfermidade num lugar que seja simples até de operar. E quando a gente fala que tem que abrir o nosso corpo para entrar dentro de algum lugar, para tirar alguma coisa, dá calafrio, Senhor, porque não é fácil. E a situação dela é uma situação difícil, bem difícil, Senhor, não só pelo tipo de doença, que é um tumor, não só pela localização, que é na cabeça, mas por toda a delicadeza desse processo. Eu não sei, Senhor, se ela caminha contigo, eu não sei se ela conhece o teu amor, eu não sei se ela conhece em profundidade o teu amor. Mas eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, a primeira coisa que eu quero te pedir é que se ela não conhece o Senhor, que ela tenha oportunidade de conhecer, porque não tem nada mais apaixonante, nada mais pleno, nada mais feliz, nada mais lindo do que a gente conhecer o Deus que ama a gente. A gente conhecer o Deus que sabe do nosso pecado, sabe das nossas limitações e quer nos ajudar a tratar, a sermos transformados, mudados, a nós sermos uma bênção. E pertencer ao Senhor talvez, eu acho, Senhor, o melhor, o mais profundo sentimento que uma pessoa pode ter. O sentimento, né, e a certeza de pertencimento. E eu sei que muitas pessoas querem pertencer a outras pessoas, né? O que me alegra, Senhor Deus, é saber que eu pertenço a Ti. Porque todo mundo pode me abandonar, Senhor, mas o Senhor não abandona nunca. E a Summer, Senhor, eu desejo, meu Deus, que ela passe por essa experiência, que ela tenha essa experiência de ser tocada pelo Senhor. E nós oramos também para que o Senhor possa curar essa enfermidade, tirar essa enfermidade da mente dela, porque eu creio que o Senhor pode fazer isso. Eu creio que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Tudo está, Senhor Deus, ao alcance das tuas mãos e nada está oculto. Esse tumor que está dentro da cabeça dela pode estar, Senhor Deus, escondido aos olhos humanos, de modo que eles têm que usar sensores e aparelhos, mas para o Senhor ele é notório. E eu te peço, meu Deus, cura a Summer. Cura, Senhor, cura. Estende, Senhor Deus, a tua mão sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, meu Deus, e traz cura em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei, Senhor Deus, se essa cura vai ser sobrenatural ou ela vai ser durante o processo. Mas, Senhor Deus, que ela seja curada integralmente, sem sequelas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos, meu Deus, para que ela tenha uma experiência tremenda contigo, que mude os seus dias para sempre. Para sempre. Aquele encontro, Pai, que não tem como a gente voltar para o lugar onde a gente estava.
Em nome de Jesus, papai. Quero aproveitar também esse tempo, Senhor Deus, e orar pela vida da Anne, papai, e declarar, Senhor Deus, um restabelecimento completo no seu sistema de defesa, dentro do seu organismo. Senhor Deus, eu quero declarar uma saúde plena, papai, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor Deus, uma transformação no seu interior sem sequelas e a restauração, Senhor Deus, da sua vida abundante. E eu falo no corpo também, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caindo por terra, Senhor Deus, todo cansaço, caindo por terra, Senhor Deus, toda enfermidade que às vezes toma, Senhor, e em nome de Jesus, elas podendo agora ter um vigor, Senhor, que é sobrenatural, porque é tua ação sobre a vida dela, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor Deus, pela vida da Lúcia, pelo procedimento que ela tem que fazer, papai. Senhor Deus, eu oro para que ela não passe por cirurgia nenhuma. Eu oro, meu Deus, para que ela seja curada, Senhor, de uma maneira sobrenatural, tudo aquilo que está desconforme, tudo aquilo que está inflamado, tudo aquilo que está ruim, Senhor Deus, seja colocado em ordem. E todo o caos, Senhor Deus, se torne ordem agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós ordenamos, Senhor Deus, a tua bênção. Nós ordenamos ela porque o Senhor nos deu a autoridade para decretarmos, Senhor Deus, a tua bênção, a tua ordem, Senhor, a tua cura, para a tua glória, meu Deus, em nome de Jesus, papai. Quero te agradecer por essa reunião, te agradecer pela vida de cada um que esteve conosco aqui. Que noite tremenda, meu Deus, que noite especial. Noites assim a gente não tem vontade nem de parar. Tem vontade da gente continuar e meditar e falar e receber. Mas, Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo especial que o Senhor preparou para nós. Um bálsamo nos nossos corações. Um bálsamo, Senhor, nos nossos corações. Eu te peço, meu Deus, a tua bênção sobre cada uma dessas famílias, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, sobre os seus casamentos, sobre os seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, que haja ordem aonde há o caos. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja luz aonde há trevas. Que haja, Senhor Deus, o enchimento do teu espírito aonde está vazio. E que haja vida, Senhor Deus, aonde quer que haja qualquer pontinha de morte. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações maravilhosas do teu Espírito sejam hoje e sempre com cada um, com o teu povo, com a tua igreja, com a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Amém. Foi uma delícia estar com vocês aqui, hein? Glória a Deus. Um bom descanso para vocês, uma boa noite. Que o Senhor renove as suas forças e que o Senhor traga ordem em meio ao caos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Carlos. Um beijo no coração. Obrigado, Isa, por ter dado aí o pontapé inicial. Obrigado, Luana, pelo desafio, por poder ter essa oportunidade de estar aqui. Obrigado a todos queridos da Church de Limeira de nos receber. Nós estamos distantes por cidade, mas nós somos uma só família. Amém? Com um só coração, um só espírito. Isso é o mais tremendo de tudo. Amém? Queridos próximos e distantes, bom descanso para vocês. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Bom descanso. Amém.